Olá, está começando mais um de Farma para Farma, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Aqui neste canal exploramos histórias inspiradoras e temas relevantes para a comunidade farmacêutica. Seja muito bem-vindo! Eu sou Eduardo Valério, farmacêutico, diretor tesoureiro aqui do CRF Paraná, empresário e especialista em gestão de farmácias. Hoje nós vamos conhecer a história do Dr. Thiago Bocalon, um farmacêutico que provou que o sucesso não é apenas uma questão de escolhas certeiras, mas de como transformamos desafios em oportunidades. Aos 24 anos, com um mestrado concluído, ele já se destacava como professor universitário, acumulando conquistas em uma carreira com grandes oportunidades. Mas a sua trajetória mudou quando o seu pai, enfrentando problemas de saúde, pediu a sua ajuda nos negócios da família. Inicialmente relutante, assumiu o desafio e mergulhou no universo do empreendedorismo, um caminho sem volta, aprendendo com o pai os segredos da gestão, vendas e liderança. Essa experiência o levou a unir sua paixão pela farmácia com os conhecimentos empresariais, abrindo assim a sua própria farmácia. O sucesso veio rápido, mas as grandes redes chegaram à região, trazendo uma concorrência feroz. E, em vez de desistir, ele inovou, criou um consultório farmacêutico, desenvolveu protocolos próprios e se diferenciou no mercado. Logo, outros farmacêuticos começaram a buscar a sua ajuda para replicar este modelo de negócio. E Thiago descobriu uma nova paixão: ensinar. Combinando a sua experiência prática com estudos sobre branding e posicionamento, ele criou uma metodologia que hoje ajuda profissionais de saúde a conquistarem reconhecimento e autoridade. Thiago não apenas superou os desafios, ele redefiniu o significado de sucesso, provando que com estratégias e coragem é possível transformar a própria trajetória e a de muitos outros profissionais. Thiago, meu amigo, seja muito bem-vindo. Que honra te receber aqui no nosso De Farma para Farma. É um prazer, né? Antecipadamente a gente agradece aí a sua disponibilidade, poder participar, compartilhar, dividir um pouquinho a sua história. Eu gostaria que você contasse um pouquinho aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Se essa história, essa introdução toda que eu fiz, esqueci alguma coisa ou não. É isso mesmo? Começou, tem algum outro ponto? Enfim, fica à vontade, dá seu oi aí para o pessoal. Valeu, Eduardo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Agradecer toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado do Paraná. É uma honra estar podendo trazer um pouco, né, da nossa trajetória aqui, um pouquinho de contar uma história, né? Uma história rica em detalhes e de muita superação também. Dentro desse contexto todo, a história se resume a isso. Mas unir a paixão de gestão, unir a paixão de empreender com o ensinar foi a cereja do bolo da minha vida. Porque quando eu me formei em farmácia, eu já me formei pensando em ser professor. Então, muito rápido eu terminei a faculdade de farmácia, já entrei em pós-graduação, entrei e terminei o mestrado. Com 24 anos de idade, eu comecei a dar aula em faculdade. E o empreendedorismo veio da paixão dos negócios da família, né? Depois de um certo período ali dando aula, descobri que eu precisava ir além de só dar aula, eu precisava ir além do limite de vender a minha hora, de vender o meu momento dentro da faculdade. Foi quando eu preenchi todas as horas, aulas que eu tinha. E aí eu falei, poxa, e agora? Tô limitado aqui dentro. Não vou conseguir, talvez, crescer mais do que eu posso. Não vou ganhar mais dinheiro do que eu posso e do que eu quero. E aí veio, então, toda a questão do empreendedorismo. E depois a história é longa, né? São 7 empresas hoje que a gente tem dentro do grupo. E todas elas subindo, crescendo, ano a ano. E esse é um pouco da história que a gente vem contar aqui. Show de bola, Thiago. E me conta uma coisa, meu amigo. Eu sempre costumo dizer com o pessoal lá que o empreendedorismo ele não é para todo mundo, né? A gente tem um perfil do empreendedor, ele é um pouco diferente, a cabeça é um pouco diferente. Eu acho que todos poderiam tentar, mas não é todo mundo que vai, de fato, seguir esse caminho, né? O que te fez, o que te motivou a, de fato, seguir com o empreendedorismo, né? Foi algo planejado? Eu sei que tem a questão do pai, da paixão, da família, mas ia seguir, né? Chegar até hoje empreendendo, tendo aí agora, como você falou, 7 empresas, o que te levou a trilhar todo esse caminho e não desistir em algum momento? Boa. O que aconteceu, o ponto de virada da minha vida foi quando eu percebi que eu tinha 40 horas da minha semana fechadas com uma universidade. Então, na época eu dava 20 horas aula, tinha 20 horas dentro da coordenação ali de estágios do curso, e eu não tinha mais hora para vender, eu não tinha mais como fazer mais dinheiro naquele momento. E, poxa, com 24, nessa época eu estava com 27 anos de idade mais ou menos, era muito bom, porque eu era solteiro,
o que eu faturava ali estava bom para viver, não era um salário ruim. Mas eu já comecei a pensar lá na frente, né? Poxa, se eu com 27 anos eu tô limitado já, o meu tempo já tá escasso, como é que eu vou fazer para ganhar mais? Quando vier meus filhos e, poxa, eu vou querer colocar eles num colégio particular. Então você vai tendo sonhos, né? A gente tem sonhos, a gente tem objetivos na vida e eu vi que naquele momento os meus objetivos talvez não fossem alcançados. Então já comecei a pensar em empreender naquele momento. E foi quando meu pai teve um problema de saúde, teve que parar de trabalhar por um período e precisava de alguém para assumir os negócios da família. Na época ele tinha lá um restaurante, centro de eventos, uma parte de uma imobiliária, minha mãe uma loja de roupas. O meu irmão do meio estava fora estudando, fazendo faculdade em outra cidade, e o meu irmão mais novo era pequeno ainda, era novinho ainda para assumir. Então, como eu estava morando lá, já na cidade, enfim, meu pai me pediu essa ajuda. Então foi o momento que eu decidi abrir mão da carreira como professor, que era a minha verdadeira paixão. Eu me formei para ser professor, quis muito ser professor. E naquele momento que eu começo a tocar os negócios da família, eu realmente tenho contato com gestão. Porque até então eu trabalhei a vida inteira nos negócios da família, mas era mais no atendimento, fica no caixa, aquele negócio sem muita responsabilidade. Quando eu tenho que assumir de verdade, que eu tenho que entender de gestão, que eu tenho que entender do financeiro, que eu tenho que entender do marketing, que eu tenho que entender de pessoas, aí comecei a estudar, a entender mais sobre aquilo e me apaixonar por aquele universo. Porque aí eu vi que a gente pode crescer infinitamente. Eu vi que a gente tem muita oportunidade de crescer, de fazer dinheiro, de fazer as coisas acontecerem. Então eu me dei um prazo, né? Até que meu pai quisesse ficar com o negócio, eu estaria com ele. E quando ele decidisse não ter mais o negócio, eu iria seguir o meu rumo. E a princípio, a minha primeira ideia talvez fosse voltar para a universidade, para dar aula e tudo mais. Mas o tempo passou, foram 3 anos aproximadamente, até que ele falou, olha, eu quero me aposentar, vou deixar o negócio para você. Você vai tocar, você e seus irmãos. Eu falei, pai, não quero, tô aqui contigo. Meu propósito era te ajudar até que você quisesse. E aí quando a gente decidiu, então, vender o negócio, alugar o prédio e tudo mais, veio a minha vontade de empreender na área farmacêutica. Eu falei, poxa, eu sou farmacêutico, eu sei fazer isso. Eu sou bom tecnicamente, eu consigo, porque, poxa, eu dava aula lá, eu dava estágio na farmácia escola, então toda essa questão do atendimento eu vou conseguir dominar. E aí eu abri a minha farmácia. E quando a gente abriu o negócio, vem um universo completamente diferente, porque a gestão do negócio farmacêutico é muito diferente de qualquer outro tipo de negócio, né? Então ali foi um desafio muito grande, né? Foi um desafio muito grande, onde eu tive que dispor de tempo, de aprendizado, eu tive que fazer criar novas habilidades, né, para fazer com que aquela farmácia desse certo. Como a gente mora lá no interior do Paraná, em 2 vizinhos, naquela época a gente não tinha grandes redes lá. Nós tínhamos apenas farmácias médias, pequenas, a maioria delas donos farmacêuticos e geralmente o pessoal que era lá da cidade. Então a gente conseguia vender muito bem, a um preço competitivo, porque a gente não dava muito desconto, não tinha essa política maluca que tem hoje em dia de desconto lá na região, e a gente acabava vendendo muito no conhecimento, né? A pessoa, vou lá no conhecido, vou lá no Thiago que eu conheço, vou lá no Cleiton que eu conheço, eu vou lá no Fernando que eu conheço. Então quem tinha mais amizade acabava vendendo mais, e aí eu levava uma certa vantagem, porque a vida inteira no comércio, todo mundo conhecia a minha família e tudo mais, e eu meio que, naquela época, aquela história de você sair, estudar fora e voltar, né? Então eu voltei como professor universitário e tinha ali uma certa autoridade que foi construída, então isso me fez crescer rápido, né? Fazer com que a farmácia crescesse rápido. Então acho que o ponto de virada ali foi exatamente esse, de ter que assumir alguma coisa da qual eu não estava preparado naquele momento, mas encarar o desafio, aprender o desafio e entender que aquilo era uma oportunidade muito grande para mim, e eu não voltei mais para a sala de aula, fui empreender e fazer minha vida empreendedor aí. Legal, legal. E me conta uma coisa, nessa trajetória, né? Você começou ali com os negócios da família. Qual foi o seu maior aprendizado dentro do negócio da família ali? Você falou restaurante, eventos, roupa, enfim. Qual foi a maior sacada, o maior aprendizado que você acredita que te deu a base para chegar onde você está hoje? Cara, é o universo da gestão, né? É o universo de você entender que a gestão é muito ampla. Então hoje você tem, dentro de gestão, quando a gente fala de gestão, as pessoas estão pensando muito no lado financeiro, no lado dinheiro, no lado talvez fluxo de caixa. Tem gente que confunde gestão com fluxo de caixa. E não é, a gestão ela é muito ampla, né? Você bem sabe disso, é especialista em gestão. Então quando você vai
absorver um negócio, entrar num negócio ou empreender em algum negócio, você tem que saber dos pontos de gestão. E acho que o maior aprendizado, o maior ponto ali de onde a gente teve que correr atrás é justamente isso. A gestão de negócios, gestão das finanças, gestão de pessoas, e tudo isso compõe, né, esse universo de uma empresa. Então, não adianta você ser muito bom numa coisa e não saber fazer o outro lado. Né, ou pelo menos saber supervisionar o outro lado. Né? Dentro da gestão, como é um assunto muito amplo, a gente precisa ter gente para ajudar. Né? Você não pode fazer tudo sozinho. Então, você entender um pouco de cada coisa para, se precisar fazer ou para cobrar de quem tem que fazer, é o ponto. Porque eu vejo muito dono de farmácia, farmacêutico, que peca nisso. A gente sai da faculdade, muito técnico, não tem essa disciplina de gestão lá dentro. E eu vou empreender, eu vou montar o meu negócio e, de repente, dar de cara com como é que eu vou fazer o financeiro, como é que eu vou fazer o fluxo de caixa, como é que eu vou lidar com as pessoas, os colaboradores. E aí entra todo esse universo da gestão que a maioria dos farmacêuticos, às vezes, não estão preparados. E a gente vê um índice muito grande de negócios que não dão certo. Né? Então, se dedicar a aprender gestão, eu acho que é o ponto-chave nessa pergunta. Show. A gestão é bem ampla, né, como você disse, e até legal porque saiu uma pesquisa recente dizendo que 70% das empresas, elas morrem antes de completar os 5 anos. E muito por conta da gestão, lógico, do fluxo de caixa também, mas a gestão como um todo, né? Entender um pouquinho de pessoas, enfim. É um papo bem legal também pra gente discutir. Mas me conta uma coisa. Você disse que na época que você começou, não tinha as grandes redes. De repente elas começaram a chegar, né? Qual foi o principal desafio que você viu no momento que elas chegaram? E qual é a principal oportunidade que você viu também? Porque nem tudo é problema, né? Existem soluções e existem também oportunidades. O que foi que você viu ali? Maior problema e o maior desafio e a maior oportunidade. Você tocou num ponto interessante que é problema. O cara que quer empreender, a pessoa que quer empreender, o empreendedor de verdade, o empresário de verdade, ele tem que ser apaixonado por resolver problema. Tem que saber, tem que gostar de resolver problemas, porque é problema o dia inteiro. É problema com cliente, é problema com colaborador, é problema com fornecedor. Você tem problema para resolver o dia inteiro. Então, se você não for apaixonado por resolver problema, você vai ficar estressado com aquilo, você vai perder a mão dentro do seu negócio e você vai virar naquela vida de só reclamação de, poxa, não deu certo hoje. Então, você tem que ser, primeiro ponto, apaixonado em resolver problemas. Quando as grandes redes entraram na minha cidade, ou melhor, voltar um pouquinho, quando eu decidi abrir o meu negócio, eu decidi abrir numa cidade pequena, justamente olhando para o ponto de corte das grandes redes. Na época elas tinham um ponto de corte de 120 mil habitantes, ou seja, cidades com menos de 120 mil habitantes não tinha grande rede. De repente esse ponto de corte caiu para 100, de repente para 80 mil habitantes, de repente 50 mil habitantes. E quando eu vejo, eu estava com 3 grandes redes num raio de distância muito pequeno do meu negócio, e junto com as grandes redes vieram as populares. Aí invadiu de farmácia nova, é muita novidade numa cidade pequena. Né? Então esse foi um momento bem difícil, não só para mim, mas para todos os donos de farmácia lá da minha cidade naquela época. Teve gente que quebrou, farmácia que passou de pai para filho, que passou uma dificuldade muito séria, amigo meu que família acabou separando ali, divórcio do casal por problema financeiro. E a gente passou por um momento muito difícil também. Quando eu digo a gente, porque naquela época eu já estava casado com a Tabata e ela, trabalhando, ela como dentista, teve que suportar por um período ali as despesas da casa, porque chegou um momento que eu estava sem prolabore na minha farmácia. A gente teve um período bem difícil, porque tudo que é novidade as pessoas vão lá conhecer. Então você imagina uma novidade de grande rede, que tem de tudo lá dentro, né? Que é a grande sacada deles. E então a gente passou por um período bem difícil. E aí eu comecei a entender, falei, poxa, mas eu estudei tanto, eu cheguei até aqui para isso, né? Para de repente falir, fechar, e eu já não estava vendo muita saída naquele momento. Sempre tive um relacionamento muito bom com fornecedores, com os vendedores, os laboratórios, as distribuidoras. E eu cheguei a atrasar boleto, chegou um momento que ficou bem difícil para mim, sabe? E aí eu pensei, poxa, o que eu tenho de diferente? O que eu posso oferecer de diferente para as pessoas? Né? E eu comecei a entender, então, os modelos de negócio dentro do varejo farmacêutico. Na minha concepção, a gente tem 3 modelos de negócio dentro do varejo farmacêutico. Um é as grandes redes. Né? A gente tem... Qual que é o grande diferencial das grandes redes? É o mix de produto. É um estoque lá de 700 mil, R$1 milhão, R$1 milhão e 200 mil dentro de uma única loja. Comodidade. Né? Tem de tudo lá dentro, você vai encontrar tudo que você quiser lá dentro, estacionamento amplo, enfim, você tem comodidade. Nem sempre você tem preço na grande rede. Um outro modelo de farmácia são as populares. Produto curva A, curva B,
Então, eles não se importam em ter ruptura. O que é a ruptura? Quando você chega lá com uma prescrição e você não tem todos os produtos daquela prescrição, todos os medicamentos. E para popular não tem problema. Eles querem curva A e curva B, que são aqueles produtos que vendem muito e não ficam tempo parado na prateleira. E você tem um outro modelo de negócio, que é a farmácia estabelecimento de saúde. Só que, naquele momento, ninguém estava fazendo farmácia estabelecimento de saúde, que geralmente é a farmácia do dono farmacêutico. Né, que vira aquele farmacêutico da família, aquele cara que atende, aquele cara que resolve problema de saúde de verdade. Então eu comecei a entender que, dentre as populares, as grandes redes, o que eles não têm ali? A presença de um farmacêutico constantemente, que a pessoa pode a qualquer momento consultar aquele cara e criar confiança naquela pessoa. O mesmo farmacêutico. O mesmo farmacêutico. Então eu comecei a entender o seguinte, o que acontece na grande rede? Muita rotatividade. Hoje você vai lá, você vai conversar com o farmacêutico, ele vai te ajudar, ele vai te dar uma certa orientação, pode até te levar para dentro do consultório. Mas se daqui 2 meses você for lá de novo, 3 meses, talvez não seja o mesmo farmacêutico. Ele talvez foi mudar de unidade, talvez ele foi transferido para gerente, talvez ele não aguentou a pressão dos números e acabou saindo, pedindo para sair, ou ele foi seguir outro negócio, enfim. A rotatividade é muito grande. E dentro dos profissionais de saúde, nós temos uma prerrogativa muito legal, que é o paciente, ele cria vínculo primeiro com o profissional de saúde. Depois, ele cria o hábito de ir ao estabelecimento. É uma relação de confiança muito forte entre profissional de saúde e paciente. E dentro das minhas palestras, dos meus treinamentos, eu sempre falo sobre isso e provo isso. Eu sempre pergunto para as mulheres que estão lá dentro, vocês, quem aqui tem ginecologista? Quem aqui vai no ginecologista? Todas elas levantam a mão. Né? Vamos criar uma historinha aqui. E se esse ginecologista ele sai hoje da clínica que ele está trabalhando e muda para uma clínica numa distância aí de 5, 10 quilômetros, e naquela clínica que ele está e que você vai lá há 1, 2, 10, 20 anos, entra outro ginecologista no lugar dele. Aonde que você vai? Na clínica que você tem o hábito ou você vai no profissional que você tem o vínculo? Todo mundo, 100% delas, vai junto. Né? Então, eu entendi que dentro da minha farmácia tinha um profissional da qual eles poderiam confiar a qualquer momento. E aí, lá dentro da faculdade, eu ensinava sobre clínica farmacêutica, sobre consultório farmacêutico. Então, foi o ponto de virada. Falei, cara, eu preciso implantar um consultório farmacêutico dentro da minha farmácia. E esse vai ser meu diferencial. E aí eu comecei a estudar branding, comecei a estudar posicionamento, comecei a estudar diferenciação. Criei um posicionamento da minha farmácia como estabelecimento de saúde. Ela já não era mais um comércio de medicamentos como todas as outras. Ela era um estabelecimento de saúde. Então nós tínhamos um lema lá dentro. E o lema era, não vendemos medicamentos, resolvemos problemas de saúde. Criado esse consultório, eu comecei a ligar para todos os pacientes que deixaram de ir na minha farmácia e que eram polimedicados. Então, olha, seu João, dona Maria, eu tô vendo aqui que você tomava isso, isso, isso e isso. Implantei um consultório farmacêutico, criei um protocolo aqui e a gente consegue melhorar a tua farmacoterapia. Geralmente essas pessoas estão tomando medicamentos que são ineficientes, que não são seguros, né? Ou que eles não são necessários. São 3 tipos de medicamentos que geralmente na farmacoterapia dos polimedicados vai ter. Ou ele está tomando alguma coisa em duplicidade, ou ele está tomando um omeprazol que está tomando de uso contínuo, às vezes um anti-inflamatório de uso contínuo. Então tem muito desse problema dentro da maioria dos polimedicados. Começando a entender isso, eu começo a trazer esses polimedicados para fazer uma consulta comigo. E eu começo a ser contraintuitivo. Ao invés de vender mais medicamento, de empurrar medicamento como todo mundo está fazendo, eu estou tirando o medicamento da farmacoterapia dessas pessoas. Ao invés de eu dar desconto, eles gastam menos comigo e têm mais qualidade de vida. Imagina você tirar deles 3 medicamentos que eles tomam 3 vezes ao dia. A gente está falando de 9 comprimidos a menos por dia. Então a qualidade de vida que essas pessoas têm, a economia financeira que eles têm é muito grande. Aí eles olham para você e falam assim, poxa, Thiago, mas você precisa vender remédio. A maioria das pessoas olhava para mim e falava, Thiago, você precisa vender remédio. Eu fiquei conhecido lá na cidade como farmacêutico que tirava remédio das pessoas. Como é que você faz isso? Você está precisando vender remédio, você está tirando remédio. Mas o meu pensamento era de longo prazo. Eu queria ter aquele paciente fidelizado comigo. E não vir comprar uma vez e sair em busca de preço, como a maioria das pessoas estavam fazendo. Então essa foi a grande chave. Foi ter implantado o consultório farmacêutico, foi ter entendido que a minha farmácia podia virar um estabelecimento de saúde, apesar de vender, apesar de ser um comércio varejista, mas o posicionamento dela, a forma com que as pessoas percebiam a minha farmácia era estabelecimento de saúde. Lá eu não vou ser enganado. Lá ninguém vai me empurrar nada.
Lá não vai ter empurroterapia. Ninguém vai me oferecer vitamina se eu não preciso. E era justamente isso que acontecia. Então a gente recuperou aquele cliente 80-20, sabe? Aquele 20% de cliente que te dá 80% do faturamento. Exatamente isso que eu fui atrás. Eu recuperei o meu 80-20. Eu fui atrás dos polimedicados, eu fui atrás desses pacientes e aí começou as indicações, né? Começaram as indicações, um foi indicando para o outro, que foi indicando para o outro, e de repente eu estava com agenda de consultório lotada lá de pessoas mais idosas querendo fazer revisão de farmacoterapia comigo e fidelizando dentro da minha farmácia. Boa, boa. Então uma das oportunidades era se destacar como um estabelecimento de saúde, né? E me conta uma coisa, cara, até aqui, né? Começou a paixão pelo empreendedorismo ajudando família, né? Criou a farmácia. Agora a farmácia começa a se diferenciar como estabelecimento de saúde. E nesse momento você identificou, acredito eu, ali uma oportunidade através da criação de protocolos de atendimento, que depois foi a fagulha para iniciar no digital, né? Me conta um pouquinho aí. E como é que foi a criação dos protocolos, né? A gente já falou um pouco sobre isso. E depois a gente avança um pouco mais sobre essa história do empreendedorismo, mas essa criação dos protocolos, o que te deu o start de falar assim, peraí, o método Dader é legal, mas a gente pode complementar, né? Então, como é que foi essa sua metodologia? Como é que você criou isso lá dentro da farmácia? Legal. O método Dader era o que eu tinha aprendido. Eu fiz parte da primeira turma de atenção farmacêutica da Universidade Federal do Paraná. Curso lá que era coordenado pelo professor Pontarolo, pelo Cassiano. A primeira turma que teve dessa pós-graduação eu fiz parte. Inclusive, o Fernando Lemos, que é um dos criadores do método Dader, lá da Universidade de Granada, na Espanha, veio nos dar módulos a respeito do método Dader aqui na Federal do Paraná. E o método Dader é um protocolo fantástico, ele é maravilhoso, ele é muito completo. Mas aí é um problema. Para a farmácia, onde você não tem tanto tempo para lidar com o paciente, você não tem tanta informação para preencher o método, ele acaba ficando incompleto. Então eu acho o método Dader um método sensacional para você utilizar dentro de clínicas, dentro de hospitais, onde você tem mais tempo, onde você tem ali multiprofissionais, tem mais dados para estar fazendo essa avaliação de farmacoterapia. E aí eu percebi que, poxa, aquilo que eu sabia, que eu ensinava, ficava incompleto dentro da farmácia. Então eu fui buscar dentro da Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, fiz um curso lá, era um outro protocolo. Uma universidade de Maceió era um outro protocolo. Então eu comecei a entender o que fazia sentido, o que eu poderia cortar que não ia prejudicar, né, a avaliação da farmacoterapia daqueles pacientes. E eu comecei a juntar protocolos, comecei a fazer meio que um mix ali de protocolos, o que podia encaixar um no outro, que ficasse com um tempo condizente, que a gente tinha ali de mais ou menos meia hora, 40 minutos de consulta, que eu tivesse informações necessárias para poder fazer uma avaliação daquela farmacoterapia e poder entregar um resultado para o paciente. Então foi muito estudo mesmo, foi correr atrás de protocolos já existentes, de protocolos que eram utilizados aqui de forma laboratorial, né, dentro das universidades, e criar um protocolo próprio, que depois foi ensinado para muitos e muitos farmacêuticos, aí, milhares de farmacêuticos no Brasil inteiro. Legal. Acho que tá dentro do espírito do cara que é empreendedor, né? É entender que existem receitas de bolo, mas você pode melhorar aquilo, né? Não dá para seguir necessariamente. Até dá para seguir, mas você pode fazer diferente. Legal. E, cara, como é que você viu essa questão do protocolo? Porque daí nasceu a sua primeira atuação dentro do digital, que era ensinar outros profissionais a ter um consultório, né? E replicar um método de gestão desse consultório lá dentro. Como é que você viu a demanda disso? Como é que nasceu essa questão do Thiago passar adiante esses protocolos, ensinar outras pessoas, ensinar outros farmacêuticos, né? Como é que nasceu isso, Thiago? Legal. Na verdade, o meu primeiro contato com o digital foi trazendo pacientes para dentro da minha farmácia. Então, eu sempre digo que é o seguinte, o ponto de virada de chave da minha vida não foi o consultório farmacêutico, mas foi saber de forma intencional criar um posicionamento que mostrava o que eu fazia dentro do consultório farmacêutico. Isso sim chamou a atenção de um monte de gente, porque só fazer as coisas dentro do consultório, eu estaria limitado em 4 paredes, só quem era meu paciente ia conhecer aquilo, e isso não ia sair dali, né? Então, saber mostrar isso de forma intencional nas redes sociais foi
o ponto de virada de tudo isso. Então, eu comecei a me posicionar lá no digital como farmacêutico, que ajudava as pessoas a melhorar a farmacoterapia, aquela coisa toda, de forma contraintuitiva. Então, eu não ia para a rede social fazer propaganda de vitamina, eu não ia fazer propaganda de produto, eu ia ensinar as pessoas a como não tomar medicamento. E isso começou a chamar a atenção. E outros farmacêuticos, vendo a minha atuação, vendo aquilo que eu estava fazendo, começaram a me seguir. Mas os primeiros contatos que eu tive para aprender a fazer isso foi dos ex-alunos meus da faculdade, que eram donos de farmácia naquele momento. Tiago, como é que você fez isso dar certo? Me explica, como é que você implantou um consultório, como é que funcionou, eu quero aprender. E aí surgiu uma ideia, falei, poxa, eu vou dar algumas consultorias de implantação de consultório farmacêutico. E assim foi, fiz as primeiras consultorias. Só que consultoria, você sabe como é que é, a gente tem que usar muito tempo, tem que disponibilizar de muito tempo para botar a mão na massa na empresa da pessoa. Então, aquilo não ia me dar escala e eu ia deixar de estar também muito tempo na minha farmácia. E aí veio a ideia do digital, né, de você levar essa mensagem sobre consultório farmacêutico para mais pessoas. Então, começou com ex-alunos buscando, depois veio redes de farmácia me pedindo treinamentos de implantação de consultório farmacêutico, e aí eu vi uma demanda, falei, poxa, tem gente no Brasil inteiro que precisa aprender isso, né? Vou precisar passar essa conversa para frente. Então, pivotei o meu posicionamento, em vez de atrair um público para dentro da minha farmácia, eu comecei a conversar com um público de farmacêuticos, donos de farmácia, que queriam implantar consultório farmacêutico dentro das suas próprias farmácias. Então, esse foi a virada de você entender que agora eu tenho um público-alvo, que são os polimedicados, os idosos, as pessoas que eu quero que venham para minha farmácia, mas agora eu não vou mais falar com eles, porque agora essas pessoas já estão vindo na minha farmácia, eu já meio que atingi o limite aqui da minha cidade. Agora, se eu quero expandir, criar um outro negócio, eu tenho que mudar o meu público-alvo. Então, essa mudança de comunicação, falando com outras pessoas, começa a atrair gente nova para dentro do meu perfil, começa a atrair farmacêuticos, donos de farmácia. E aí começam a surgir os convites, as consultas, né? As pessoas me consultando para saber quanto custava essa implantação, e daí para frente a coisa deslanchou dentro do digital. Show, cara. E acho que a gente chegou num momento aqui que não sei, considero talvez crucial aí para a sua jornada, e eu queria entender um pouco. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é a questão intencional, né? A gente tem que ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. E aí, nessa jornada, você teve que fechar a sua farmácia, ou vender a farmácia. Não me lembro ao certo agora o que você fez naquela época. Mas como é que foi tomar essa decisão? Você chegou num momento que ou é direita ou é esquerda. No meio não dá para ficar, né? E a gente tem esses momentos, volta e meia a gente tem esses momentos na nossa vida, a gente precisa tomar uma decisão, né? Para que as coisas caminhem de uma forma que a gente gostaria que seja. A gente é intencional, mas nem sempre às vezes acontece. Só que eu sei que é um momento difícil, é um momento doloroso. Eu costumo dizer que é um momento que a gente precisa de estômago, né? Para tomar decisões difíceis. Como é que foi esse momento? Em que ano que foi? Porque eu gosto muito de entender o raciocínio das pessoas, né? Até para a gente poder também modelar algumas coisas. E eu acredito que quem nos assista também goste de entender um pouquinho disso. Então, como é que foi para o Thiago tomar essa decisão? Como é que foi chegar com a Tabata? Tabata, olha, vai ser isso ou vai ser isso? Enfim, como é que foi para tomar essa decisão? Foi muito difícil, não foi difícil? Fechei e vendi? Enfim, o que aconteceu? Legal. Foi um momento pós-pandemia, né? Quando a gente estava saindo ali da primeira onda da pandemia. E eu comecei a ter muito convite para dar treinamentos presencial. Porque até então a minha presença digital era muito forte dentro do nicho ali, do universo farmacêutico. Mas eu não estava fazendo isso de forma presencial. Então a gente ficou muito tempo ali na pandemia, a gente teve um crescimento muito grande do momento digital, principalmente do meu negócio. E eu percebi que aquilo dava escala. O digital dá escala, ou seja, você vende muito mais com a mesma estrutura, sem aumentar o teu custo, e você vai faturando muito mais. E eu entendi que na minha farmácia a gente tinha chegado meio que num teto de faturamento, pelo tamanho dela, pelo raio de ação que ela tinha ali, a gente meio que chegou no teto de faturamento. Ou seja, para eu dobrar o faturamento da farmácia, ou para eu crescer muito ali como dono de farmácia, eu teria que abrir outra. Um investimento altíssimo que a gente tem para abrir uma farmácia. Então, foi um momento decisivo, assim, poxa,
eu me dedico 100% à farmácia e paro com esse negócio de curso, treinamento, palestra, paro de viajar, né? Como começaram a surgir os convites, inclusive do Conselho Federal de Farmácia. Virei meio que palestrante oficial do Conselho Federal de Farmácia, com indicações para tudo que era lá, tudo que era congresso, tudo que era evento. Tava o Thiago no Brasil inteiro, quase que todo final de semana. Eu lembro que 2021, de agosto de 2021 a dezembro, eu passei um final de semana em casa. Porque foi aquele boom ali que todo mundo quer. 21 ou 22 agora, não lembro direito. Mas era aquele boom que voltaram os eventos presenciais. Então eu fui para muitos lugares. E aí isso foi deixando a minha farmácia meio que desguarnecida na questão de gestão. Então eu tinha lá a farmacêutica que cuidava da parte técnica, que eu tinha já ensinado a trabalhar no consultório, que eu já tinha ensinado a fazer os atendimentos, os protocolos. A gente fez uma transição bacana com os pacientes. Mas eu fiquei fora e longe dos números da minha farmácia. E isso começou a me incomodar. Por mais que eu tivesse contratado uma pessoa que era formada em contabilidade para cuidar da gestão da minha farmácia, aquilo começou a me incomodar. O fato de eu não estar tão presente, eu não estar dedicando tanta energia para aquilo. Tá? Então a gente chegou naquele ponto assim, poxa, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir outra farmácia para crescer mais ou a gente vai investir no digital e tentar ganhar escala aqui? Aí foi uma decisão bem difícil, né? Como eu digo, a farmácia era a menina dos meus olhos. Eu concebi ela, né? Ela cresceu, ela chegou na fase da adolescência que ela deu problema, depois ela chegou na maturidade quando ela estava bem de novo. Então foi uma decisão muito difícil, mas muito coerente, porque eu preparei o meu negócio digital para ter um faturamento maior do que a minha farmácia quando eu precisasse tomar essa decisão. Então, quando eu tomei a decisão de vender a farmácia, o meu negócio digital ele já me dava o faturamento suficiente para eu estar tranquilo de vender a farmácia. E a decisão foi a seguinte, o combinado lá em casa foi o seguinte, a gente vende, a gente guarda o dinheiro e não usa para nada. Se der tudo errado no digital, a gente tem essa grana para investir de novo. Ou a gente compra outra, ou a gente abre outra, porque agora eu sei o caminho das pedras de como ter uma farmácia. Então foi mais ou menos essa a decisão. A gente chegou num ponto de equilíbrio entre as duas empresas que a farmácia não me faria falta naquele momento. Era onde mais me tomava tempo, menos tinha possibilidade de crescer naquele momento e onde eu estava dedicando menos energia. Então foi uma decisão difícil, mas muito sábia, muito acertada. E a gente rumou para o digital, e aí do digital surgiram N convites, N negócios aí para investimento e tudo mais. E a gente hoje tem 7 empresas dentro do grupo que a gente coordena e olha para dentro delas com um olhar estratégico, né? Eu não coloco a mão na operação. O único negócio que eu coloco a mão na operação é o meu negócio de palestras, cursos e eventos. O resto eu tenho sócios que cuidam da operação e eu cuido da parte estratégica. Eu me reúno uma vez por semana com eles. A gente faz reuniões de 1 hora por semana, onde eu vou avaliar as estratégias e eles vão executar no organograma dali para baixo. Show de bola, cara. E me conta uma coisa. Dentro dessa jornada toda, você aprendeu algumas habilidades que provavelmente são essenciais hoje para até conseguir gerir bem essas 7 empresas. Quais vocês diriam assim, que são as habilidades essenciais para que seja um bom gestor, né? E consiga, de fato, evoluir com o negócio? É isso, cara. Habilidade de gestão. E a gestão é muito ampla, né? A gente já tocou nesse assunto e eu vou repetir isso porque eu acho que isso tem que ficar frisado na cabeça das pessoas. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando da gestão do marketing, da gestão de vendas, da gestão de compras, da gestão de colaborador, da gestão de clientes, da gestão do posicionamento do seu negócio, na gestão de você ser intencional, passar uma imagem que você quer que as pessoas vejam sobre você ou sobre o seu negócio. Então, criar essa habilidade de aprender, eu acho que é fundamental. E gestão é isso, é aprender todos os dias, porque todo dia surge uma coisa nova, surge uma tecnologia nova, surge um método novo de fazer alguma coisa que pode melhorar o teu negócio, pode te dar mais faturamento. Então, acho que a principal habilidade é você aprender e olhar para a gestão de uma forma estratégica, não pensar em gestão só finanças. Gestão de negócio como um todo, dividir isso em partes, né, e olhar sempre de cima. Eu lembro que a gente tinha um programa chamado Farmácia 360, lembra? Eu, você e o Vitor Costa. E a gente trabalhava 3 pilares fundamentais, que era consultório farmacêutico, marketing e gestão de finanças, basicamente, né? Então a gente olhava para um negócio farmacêutico como um todo com esse olhar 360. Então acho que essa é a principal habilidade
do dono de negócio, porque a maioria dos donos de negócio eles se envolvem demais no operacional. E aí não tem ninguém olhando para o negócio com esse olhar de gestão, com esse olhar estratégico. Então, se você está envolvido 100% no seu negócio, no operacional, quem é que está pensando no seu negócio? Então, você está deixando a onda te levar. Tá que nem camarão, né? Deixa a onda te levar e ponto final. E não pode ser assim. Você tem que levar o seu negócio, você tem que gerir o seu negócio. Então, você tem que olhar de cima, com um olhar estratégico. Menos no operacional e mais no estratégico. Não é fácil chegar nisso? Não é fácil. Precisa de muita organização. Mas é perfeitamente possível para qualquer tipo de negócio. Legal. Se você não tem uma estratégia, com certeza você faz parte da estratégia de alguém, né? Exato, isso aí exato. É normal. E me conta uma coisa, cara. Existiu um momento que você falou assim, bom, eu vou me especializar em branding. Que momento foi esse? E por que essa tomada de decisão? Legal. Quando a gente vendeu a farmácia, eu fiquei ainda por volta de 2 anos ensinando sobre consultório farmacêutico. E aí eu comecei a pensar o seguinte, será que a minha metodologia ainda é relevante no mercado? Por mais que eu tivesse os alunos que estavam tendo resultado, então eu mensurava a minha metodologia pelo resultado dos meus alunos naquele momento. Porque antes, tudo que eu desenvolvia de novo para consultório farmacêutico, primeiro eu testava no meu consultório, se dava certo eu ensinava, se não dava eu descartava. E eu comecei a me questionar, né? E veio aquela síndrome do impostor naquele momento. Poxa, será que eu ainda estou relevante no mercado consultório farmacêutico? Será que o que eu ensino já não está ultrapassado? Porque eu não estou fazendo isso na prática. E um dos meus valores, que está escrito nos valores do Thiago, nos valores meus de negócio, é a congruência. Então, como é que eu estou ensinando algo da qual eu não estou fazendo? Isso começou a me incomodar. E aí foi que eu entendi que o que me deu visibilidade, o que me deu notoriedade, não foi o consultório. Foi saber mostrar de forma intencional o que eu fazia lá dentro. Então, eu comecei a entender que o que eu estou fazendo hoje? Qual que é o meu momento de carreira? O meu negócio hoje é um modelo de negócio pautado em branding, em posicionamento. E aí dentro do meu treinamento de consultório farmacêutico tinha lá um módulo de posicionamento e de branding. E eu comecei a pensar e analisar que existe um padrão dentro dos meus alunos. Aquele cara que era muito bom tecnicamente, se dedicava 100% à parte técnica, mas que não desenvolvia habilidade de comunicação, que não desenvolvia habilidade de branding, de mostrar para as pessoas aquilo que ele estava fazendo, essa pessoa não tinha tanto sucesso. Por quê? Porque ele ficava fechado em 4 paredes dentro do consultório. E aí eu já tinha alguns alunos que não eram tão bons tecnicamente quanto aqueles outros. Eles eram bons, afinal de contas eles estavam tendo sucesso no mercado. O cara que não é bom no mercado, uma hora ele vai cair porque a máscara cai, não tem como você criar personagem. Mas eles não era aquele 100% CDF, não era aquele cara que na técnica ali, na farmacoterapia, na farmacologia, eles eram 100%. Só que eles tinham uma habilidade de comunicação mais avançada, ou eles treinavam essa habilidade de comunicação. E essas pessoas começaram a mostrar o seu trabalho de forma intencional. Então eu entendi o padrão, que não basta você ser bom se ninguém souber que você é bom. E aí virou um dos meus mantras agora também, dentro do branding, não basta você ser bom se ninguém souber que você é bom. Então, nesse ponto, alguns desses alunos começaram a me pedir ajuda para construir o branding. No caso da Ana Sakashita, que a gente começou, foi a minha primeira aluna de branding, hoje é conselheira aqui do Paraná, tem um trabalho maravilhoso dentro da perfuração de lóbulo auricular, agora estética, enfim. Larissa Mocelin, farmacêutica muito conhecida no digital também, é lá do Rio Grande do Sul. E a gente começou um trabalho, então, com farmacêuticos para testar a minha metodologia de branding. Mais uma vez eu fui buscar uma metodologia nova. Estou fazendo ainda uma pós-graduação em neuromarketing, não sei exatamente quantos cursos eu fiz, mas já passou de mais de uma dezena de cursos de branding dentro da maior escola de branding do Brasil, que é a Brandster. Imersões, mentorias, livros inúmeros que eu já li a respeito do assunto branding, posicionamento, diferenciação. Então eu comecei a entender pontos de cada uma dessas metodologias que faziam muito sentido para o digital, principalmente para profissionais de saúde, e criei uma metodologia própria. Mais uma vez, trago para uma metodologia própria. Então eu comecei a entender o seguinte, poxa, hoje é o que eu faço. Hoje é o meu negócio, é trabalhar branding, é trabalhar posicionamento. Afinal de contas, é isso que eu faço dentro do digital. Então eu vou ensinar profissionais de saúde a percorrer o mesmo caminho que eu percorri. E serem notados como referência, como autoridade, enfim, valorizar o seu próprio trabalho, até ter mais autoconfiança, né, dentro desse processo que a gente se forma e fica muito técnico. Então, desenvolver essa habilidade de comunicação. E aí é que veio a ideia de ensinar o branding.
A gente montou aquela primeira turma, começamos a mensurar resultados, não só meu como desses alunos, os primeiros alunos que a gente teve. Como a gente viu resultados aí estrondosos, a gente acabou abrindo metodologia. Nesse momento, deixo de lado os treinamentos para consultório farmacêutico, as palestras e tudo mais, e me dedico 100% ao branding, posicionamento para profissionais de saúde. Boa, boa. Até acho que voltando um pouquinho, porque muitas vezes o cara tá assistindo, ele... O que é branding, né? Branding é ter uma logomarca, branding é definir a cor do meu negócio. E hoje tá muito em alta, né? A gente falar em posicionamento, a gente falar em arquétipo. Então, cara, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho, porque eu vou colocar um paletó e uma camisa e agora eu tenho o arquétipo do sábio, né? Então, o que é branding? O que é arquétipo? Qual que é a diferença de branding para marketing? Vou fazer só a logomarca, colocar um nome na minha farmácia ou na minha empresa e eu já estou fazendo branding. É isso, não é isso? Explica um pouquinho mais. Boa. O passo de construção de logo, né? Logomarca, logotipo, enfim, ele é um pedacinho bem pequenininho do branding. Então, às vezes, você vai para uma agência e fala assim, a agência fala, vou construir o seu branding. Ela vai definir a cor, a logo e coloca isso como branding. Não é. O branding é a construção e gestão de marca, seja ela corporativa, de empresa, seja ela pessoal, né? O personal branding, que é onde eu me dedico a ensinar, onde eu virei especialista, que é no personal branding. Então, nada mais é do que você construir a sua marca pessoal, gerenciar essa marca pessoal através de inúmeras estratégias e fazer com que as pessoas percebam de você exatamente aquilo que você quer que elas percebam. É você ser intencional, voltando àquela palavra que você adora, é você ser intencional. Então, o que eu quero que as pessoas vejam de mim? É isso que eu vou mostrar. Então a gente tem N estratégias para fazer isso acontecer. Mas não se pode criar um personagem. Porque o personagem você não consegue manter ele por muito tempo. Uma hora ou outra você vai escorregar, a máscara vai cair e aí você perde toda a confiança que você construiu dentro da tua audiência, enfim, das tuas redes sociais, onde você for construir o teu brand. E o brand ele não é só digital, não é só dentro das redes sociais. O brand ele é construído fora também, nos relacionamentos que você faz, a forma com que você chega numa reunião, a forma com que você se apresenta num evento que você vai. Então, tudo isso, a forma com que você se veste, a forma que está o teu cabelo, os acessórios que você usa, tudo isso faz parte da construção, da gestão da tua imagem, da tua marca pessoal, né? E a questão dos arquétipos é um detalhezinho também dentro do branding, né? A gente chama de inconsciente coletivo. São 12 arquétipos. Todo mundo tem os 12 arquétipos em algum momento da sua vida, do seu dia. Todo mundo tem ali alguma coisa dos arquétipos, que é o que você falou ali, o sábio, o herói, o amante, o mago, enfim, são 12 arquétipos e cada um tem uma forma. Que é aquela história de você olhar para alguém, olhar para a imagem de alguém e você conectar com algo que você já aprendeu, que já está lá no teu inconsciente. Das histórias que você ouviu quando criança, daquilo que você aprendeu ao longo da tua vida, você faz uma ligação. E você já tem ali um efeito halo, que a gente chama. Que é aqueles primeiros 3 segundos onde você já faz um pré-julgamento daquela pessoa, sem ouvir uma palavra, sem nem ver aquela pessoa se mexer. Porque através do inconsciente coletivo, através da primeira imagem que você tem dele, você já liga ele a alguma coisa que você conhece, já sabe, e já cria um pré-julgamento dessas pessoas. Por isso que a gente é intencional naquilo que a gente faz, a forma com que se veste, acessório que usa, a forma com que fala, tudo isso faz parte dessa construção do branding. Então, quando a gente constrói isso, agora a gente vem essas estratégias de comunicar, né? Como é que eu vou fazer para as pessoas perceberem aquilo que eu quero que elas percebam de mim? E aí vem toda essa parte de estratégias, de comunicação e tudo mais, que é o que eu ensino hoje para os meus alunos e faço consultoria para os meus clientes. O efeito halo é tão legal que às vezes é até melhor você ficar quieto, né? Você chega no lugar, a pessoa te olha, te fez aquele julgamento, fica quieto, que a hora que você abre a boca, às vezes muda completamente, né? É legal. Então o branding nessa seara toda é a forma que eu ajo intencional, né? Que vai fazer com que a pessoa ou as pessoas se lembrem de mim ou da minha marca, a sua marca, né? Construir a sua marca e gerir a sua marca. Porque não adianta eu botar no papel, fiz a construção, fiz um planejamento da minha marca pessoal e eu não executar. Então a gestão, manter essa marca pessoal. Então esse é o papel do branding. E quando você traça um posicionamento, isso não quer dizer que você traçou a estratégia de branding, um posicionamento, você não possa mudar. Daqui 1 ano, talvez o seu negócio não seja mais esse. Como aconteceu comigo, né? Então, o meu posicionamento lá atrás era profissional de saúde, o Thiago, cuidador, arquétipo do cuidador, né? Trazia muito isso em questão. Depois virou Thiago Branding, né? E aí virou mais um arquétipo meio rebelde, do tipo
deixei para trás alguma coisa, chutei tudo para lá e mistura aí com o arquétipo do mago, do você pegar várias coisas que já existem e criar uma coisa sua. Então, tudo isso a gente cria de forma intencional para criar uma imagem lá na cabeça das pessoas e fazer a gestão disso. Amanhã ou depois, pode ser que mude, pode ser que... Não sei, a vida podem surgir novas oportunidades, né? Poxa, hoje a gente tem 7 negócios e daqui a pouco vira aí um multi-empresário que já não faça mais sentido para minha rede social. Eu vou cuidar só dos meus negócios. Então a gente, né, tem um planejamento futuro, mas às vezes a vida leva a gente para alguns pontos que causam certa surpresa, né? Aprendizado eterno, né? Não tem como mudar. É isso. E me conta uma coisa, cara, que conselho você daria, às vezes, pra galera que tá nos ouvindo aqui, que tá nos assistindo e tá começando na rede social ou quer, de fato, fazer uma diferenciação na rede social e tá meio perdido? Pô, eu não sei pra que lado eu vou, o que eu faço, o que eu não faço, onde é que eu encontro mais esse negócio de arquétipo, esse negócio de branding? Conselho que você dá pra essa galera e como é que eles até te acessam, né? Às vezes, se quiser uma ajuda, se quiser um encaminhamento com o Thiago. Legal. Cara, a primeira coisa, Eduardo, é você definir um nicho de atuação. No que você quer ser especialista? Porque hoje a gente vive a crise dos genéricos. O que é isso? Não sou eu que estou inventando, isso é livros, né? Antigamente, a pessoa que se formava, ela era doutor. Poxa, me formei em farmácia, doutor. Me formei em não sei o que, eu sou doutor. Me formei em advocacia, em odontologia, seja lá o que for. Você tinha um diferencial, porque existiam poucas universidades, pouco acesso. Né? As universidades estavam nas cidades grandes, quem era do interior não tinha acesso. Então, todo mundo era doutor naquela época. De repente, você tem uma capilarização muito grande da rede de ensino superior. E aí você tem faculdade hoje em tudo que é canto, inclusive online. Então, você tem gente se formando a todo momento. Já não é mais o diferencial. Daqui a pouco, uma pós-graduação, todo mundo tem um mestrado, tá fácil, você faz online também. Então a gente vive essa crise dos genéricos, onde todos os profissionais, eles meio que fazem a mesma coisa e se comunicam meio que da mesma forma, né? Entra a gaveta mental, que a gente tem uma preconcepção de determinados profissionais só falando. Por exemplo, se eu falar... Pensa num médico, você vai pensar num cara todo de branco, né? Vai pensar num advogado, vai pensar num cara de terno, gravata, maleta. Então, existe esse conceito de gavetas mentais e todos os profissionais estão dentro dessa mesma gaveta. Tem a gaveta dos advogados, a gaveta do médico, a gaveta do farmacêutico. E o que a gente vê pouco são especialistas, né? E eu sempre digo que o mundo futuro é dos especialistas. É você nichar em alguma coisa, escolher alguma coisa para ser bom, para estudar, executar, pegar aquele nicho específico e virar referência naquilo. A partir do momento que você define um nicho específico, você tem que saber quem é o teu público-alvo. Para quem que eu vou vender isso? Então, se eu sei quem é o meu público-alvo, eu crio um mapa da empatia do meu público-alvo. Quer saber as dores, os desejos, as necessidades, do que ele tem medo, qual que é a esperança dele, o que ele pensa do futuro. E a partir desse momento eu começo a me comunicar especificamente com esse público. Poxa, Thiago, mas você tem uma rede social que pode ter milhares de pessoas, mas eu não quero milhares de pessoas, eu quero aquelas 1000 e tantas pessoas que vão comprar o meu produto, porque eles são o meu público-alvo. Então a gente fala muito nas redes sociais sobre curtida, engajamento, número de seguidores. Isso para mim é métrica de vaidade, né? São números de vaidade. O que interessa no fim das contas é quanto você vendeu no final do dia, quanto você colocou de dinheiro no seu bolso no final do dia. E isso está relacionado a um público-alvo muito específico, tá? Então é você aprender a se posicionar num nicho específico, virar especialista naquilo, definir um público-alvo da qual você quer vender o seu produto e se comunicar com esse público-alvo pelas redes sociais. Criar o seu posicionamento, criar o seu branding, criar a sua marca pessoal, aprender essas estratégias de comunicação e colocar em prática. É uma receita infalível, né? Independente do que você vá colocar para venda. Você vai colocar para venda aí um produto, vai colocar para venda um serviço, seja ele online, seja ele presencial. A grande sacada é você entender do seu público e se comunicar diretamente com ele, né? E para me encontrar, cara, @Thiago S. Bocalon lá no Instagram, no LinkedIn também, LinkedIn/Thiago S. Bocalon. Pode me mandar direct, pode mandar mensagem lá, a gente tá atendendo e respondendo todo mundo a todo momento. Show! Você falou de uma coisa muito legal que é a questão da síndrome do genérico e tem a síndrome do especialista, né? A síndrome do especialista, às vezes você que está nos assistindo ou nos ouvindo, quiser saber um pouco mais, pesquisa aí no Google depois a síndrome do Rocky Balboa, né? Porque nos filmes é muito legal, é muito comum a gente ver o cara começa, vai lá, faz uma luta, apanha,
aí depois ele vai lutar pelo título mundial, em 30 minutos ele se torna o melhor lutador do mundo, né? E hoje, com as redes sociais, todo mundo é especialista de alguma coisa, mas a prática muito bem efetivamente feito, não. Não é, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E olhar de fato para isso. Lá nesses artigos que existem aí, diz que se precisa ter no mínimo 8.000 horas de execução, de prática com alguma atividade para você começar a se posicionar, ou não se posicionar, mas se dizer um especialista propriamente dito, né? Então a gente vê que com a rede social isso mudou muito, né? A galera às vezes nunca nem fez e é especialista de alguma coisa. Malcolm Gladwell cita isso no livro chamado Outliers dele. E é justamente isso. Antigamente, no tempo do meu pai, no nosso tempo também, vai, Eduardo? Se falava não, que eu sou bem mais novo. Que o papel aceita tudo. Hoje em dia a rede social aceita tudo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente vê. Tem muita gente lá na rede social criando esse personagem, com o tempo isso não se sustenta, enfim, porque você posta a foto que você quer, do jeito que você quer, o vídeo que você quer, só o momento que você quer, e as pessoas acabam criando essa imagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado também de quem é que a gente compra, né? Saber se essa vida é real, saber se essa pessoa coloca na rede social o real life dela mesmo, ou se é um personagem que tá ali, né? Se é skin the game, se o cara tem a pele em jogo ou não. E é justamente isso, cara, o especialista é aquele cara que não só aprendeu, mas é aquele cara que colocou em prática. Então tem uma torre que eu cito, uma pirâmide que eu cito para os meus alunos sempre, que é a pirâmide do sucesso. Na base dela você tem os generalistas, né? Então você tem uma pirâmide, por que a base? Porque ela é maior, é onde tem mais gente. A gente tem os generalistas. São as pessoas que se formaram agora e que atendem tudo a todo momento, qualquer coisa que pinta, porque eu preciso mostrar serviço. Depois você tem os especialistas. Já tem menos gente do que os generalistas. São generalistas que se dispuseram a estudar, fazer um curso, uma pós-graduação, alguma coisa, eles têm um título de especialista. Mas isso não quer dizer que ele é bom naquilo que ele faz. Ele é só um generalista com título. A partir do momento que você começa a praticar, colocar em prática e ter resultado daquilo que você estudou, daquilo que você se especializou, você começa a se tornar uma referência. Aí começa a mudar o jogo, porque referência é quando alguém tá te indicando, alguém tá falando de você, alguém, poxa, sabe onde é que eu vou? Eu preciso de um farmacêutico, vai lá com o Eduardo, que o Eduardo vai resolver o teu problema. Então eu comecei a virar uma referência para essas pessoas. E aí essa pirâmide vai subindo conforme o teu número de horas, conforme os teus resultados dentro daquilo que você se propôs a ser realmente especialista. Então, a rede social aceita tudo, né? Todo mundo diz que é especialista, mas na prática a gente precisa entender melhor essas pessoas. Show. E, cara, me conta uma coisa assim pra gente caminhar, né, mais pros encerramentos aqui. Thiago, Eduardo, eu não acredito em rede social, acho que isso aí é balela. O que você vê da rede social? Você acha que vai perdurar? Tem mais um tempo aí pela frente? O cara que não tá deveria estar? O que você vê desse mercado? Cara, a rede social hoje é a janela pro mundo. Não tem volta. É onde você vai conseguir chegar de forma mais rápida, mais barata e mais efetiva no teu público-alvo. A publicidade mudou muito. Antigamente a gente era refém do que tinha na Rede Globo, no SBT, do que a gente via no jornal. Era uma mídia de massa muito manipulada, né? O povo era muito manipulado. E a internet, ela dá voz para pessoas que, poxa, eu não posso colocar uma propaganda lá no intervalo do Faustão na época, né? No intervalo do Fantástico. Eu não posso colocar minha propaganda no intervalo da novela porque, poxa, custa muito caro para mim. Hoje, se você está na rede social, com a estratégia certa de posicionamento, branding e gestão de tráfego, você coloca a tua mensagem na mão do teu público-alvo no horário que você quiser, né? Por exemplo, um restaurante. A minha sogra hoje tem restaurante de japonês delivery lá. Então, qual que é o melhor momento para ligar o tráfego? 5, 6 horas da tarde, quando a pessoa está querendo planejar a janta, começa a ficar com fome, e esse tráfego vai ficar ligado até 10 horas da noite, que é o momento que as pessoas estão pedindo. Então, se abrir o teu celular lá, aí eu defino o público-alvo, o local que eu quero, então se torna muito barato você atingir o teu público-alvo. Aí o que acontece? Eu estou rodando meu celular lá 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas, vai começar a aparecer propaganda do restaurante. Então, poxa, vou pedir um negócio aqui, de forma totalmente intencional, tá? Então, a rede social, mais do que você aparecer como forma de interação social, hoje ela é um catalisador, um vetor muito forte para a publicidade. Né? Para você trazer o teu posicionamento à tona de forma intencional, barata e muito mais assertiva.
Pensa comigo num panfleteiro, né? Como é que a farmácia faz? Muita farmácia vai lá, manda fazer 5.000 tabloides, coloca na frente da farmácia no panfletador lá, né? Aquele totem que as pessoas vão lá e tiram o próprio panfleto. Poxa, se dentro daquilo pouca gente passa na frente da farmácia, pouca gente vai pegar. E nem todo mundo que passa na frente vai pegar. Mas eu posso pagar um panfleteiro para entregar para as pessoas. Mas qual que é o filtro que esse panfleteiro vai ter? O trabalho dele é distribuir todos os panfletos, sem filtro nenhum. Então ele vai distribuindo para todo mundo que ele vai vendo na frente. Talvez a maioria das pessoas não sejam o público-alvo. Então é uma estratégia que ela está ultrapassada, é inefetiva. Né? Uma estratégia de massa. Agora você imagina esse mesmo tabloide digital, virtual, onde você escolhe quantas pessoas vão ser atingidas, qual é o raio de atuação, aonde você quer que seja distribuído, qual que é a idade dessas pessoas, qual que é o interesse que essas pessoas têm nas redes sociais, o que elas digitam lá. Então você consegue selecionar tudo de forma muito assertiva e acaba ficando muito barato, o que a gente chama de custo de lead, que é o custo de você atingir um público-alvo e esse cara comprar de você. Então não tem volta. A pessoa que não está na rede social vendendo alguma coisa, tem dois tipos de pessoas na rede social, o que está vendendo e o que está comprando. Então quem não está na rede social vendendo, com certeza é comprador. Então você tem que mesclar isso e trazer esse equilíbrio, né, de você também vender na rede social, porque hoje não tem como fugir disso. Show, show. E essa questão do panfleto, eu me lembro muito bem, em 2013, 14, trabalhava numa rede, a gente fez estudos para mensurar o máximo de retorno que a gente conseguiria com um tabloide, né? O máximo que a gente chegou a ter de retorno foi 10%. Muito difícil metrificar, muito difícil quantificar, então, caro, né? A rede social eu vejo que dá uma inteligência para qualquer negócio muito grande, né? Então, é de fato isso, o cara que não tá, deveria estar com certeza. E me conta uma coisa, Thiago, dentro da jornada empreendedora, quais são os próximos passos, né? Dá para compartilhar alguma coisa aqui com a gente? O que o Thiago tem de planejamento para o futuro? Onde é que o Thiago farmacêutico vai estar daqui para frente? Legal. Próximo passo para 2025 que a gente quer, que está muito na minha visão, no meu campo de visão, é a imersão impacto. É uma imersão que já está indo agora para a nossa 6ª edição. Acontecia a cada 6 meses, agora ela vai virar anual, porque a gente vai ter os summits no meio disso. Eu e o Inácio Louvan, você vai entrevistar ele também. É uma grande pessoa, conhece ele pessoalmente, sensacional. E essa foi uma ideia que o Inácio teve, me ligou, vamos criar uma imersão exclusiva para negócios farmacêuticos. E a gente criou a imersão impacto, na época era Impacto Pharma, hoje a gente criou a imersão impacto, que a gente quer colocar o farmacêutico dentro do contexto de todos os profissionais de saúde, mostrar o valor do farmacêutico e que quem tem a ganhar com isso é a população. Então a gente traz todo mundo para um ambiente de gestão, negócios, marketing, pessoas. Uma imersão de 3 dias vai acontecer em São Paulo e concomitante a isso vão acontecer os summits. São 4 eventos menores. Então é isso que está na minha pauta, a educação para profissionais de saúde no ano de 2025, mais no presencial do que no digital. Boa, boa. Então, fazer um caminho inverso agora, sair do digital e voltar um pouquinho mais para o presencial. É uma ideia que a gente tem. Não abandonar o digital, mas fazer mais uma presença presencial mesmo, estar mesmo no contato físico com as pessoas. E a gente está sempre aberto para oportunidade de negócio, né? A todo momento eu recebo aí uma proposta de sociedade, uma oportunidade de negócio, e a gente avalia muito isso, dependendo do sócio, dependendo do negócio. Então essa é uma coisa que está sempre no meu radar, está sempre na minha pauta, mas a menina dos meus olhos para esse ano é a imersão impacto mesmo. Show de bola. Thiago, mensagem final para quem está com a gente aqui, seja no vídeo, seja no áudio, né? Conta aí o Thiago em si, né? Qual a perspectiva que você vê da profissão? Qual a perspectiva que você vê para profissionais que queiram, às vezes, fazer um consultório autônomo, ou para uma farmácia, ou para um laboratório, enfim. Mensagem final e um pouquinho da sua visão de perspectiva da nossa profissão. Legal. A profissão farmacêutica ela vem crescendo, né? Ela vem num avanço dos últimos 10, 15 anos que ela não avançou em 100 praticamente. A gente teve aqui muita atuação, principalmente o Conselho Federal de Farmácia, os conselhos regionais, de muitas vitórias, né? De muitas resoluções que foram criadas, muitos campos, muitas alternativas que o farmacêutico pode atuar. Então, a minha visão da profissão é que você, farmacêutico hoje, precisa
definir um campo de atuação. Você precisa olhar com carinho para o que você vai fazer, se especializar naquilo, colocar aquilo em prática. Porque a gente tem muita oportunidade. Muita oportunidade. A primeira visão que a gente tem como farmacêutico é o balcão da farmácia. Todo mundo olha para o balcão, alguns ainda olham para o laboratório, né? Então é aquela história de que, vou me formar, vou para o balcão, vou para o laboratório. Cara, a gente tem muita opção mesmo hoje dentro das 130 e tantas áreas de atuação que nós somos regulamentados a atuar. Então a ideia é que essa profissão ela cresça cada vez mais. A gente tem uma coisa que eu tenho percebido muito interessante da profissão é que a gente tem retomado o respeito da população pela profissão farmacêutica. A gente ficou esquecido por um período, né, onde a gente não era necessário dentro da farmácia, onde o farmacêutico não tinha meio que uma função específica mais, porque não precisava estar dentro da farmácia, era o assinacêutico. De repente a gente é obrigado a estar na farmácia e a gente, além de não ser necessário, agora a gente é um empecilho para o dono da farmácia que tem que pagar o cara ali mais caro porque é a hora dele que está ali. E com essa mudança da postura da profissão farmacêutica, trazendo mais para esse lado clínico, esse lado mais com o olhar para o paciente do que para o produto, medicamento, em todas as áreas, seja nos PICs, seja na estética, seja no consultório, seja aonde for, a gente tem ganhado muito mais o respeito de novo da população. Porque quem sabe a história da farmácia lá atrás, na botica, o farmacêutico antigo, ele era mega respeitado pela população. Ele era o cara que realmente resolvia problema de saúde. Então hoje a população tem visto o farmacêutico de novo como esse profissional respeitado. E eu creio que isso vai crescer cada vez mais, né? Então se especialize, se torne referência em alguma coisa, construa a sua marca pessoal, faça o gerenciamento da sua marca pessoal, para que você tenha cada vez mais percepção de valor pelas pessoas, para que cada vez mais você tenha procura de pessoas pelo teu trabalho, pelo teu serviço, e cada vez essa venda dos seus produtos, dos seus serviços, ela seja cada vez mais cara, porque o profissional que ele é bem posicionado, ele não briga por preço. O profissional que ele é bem visto, que ele é visto como uma autoridade, uma referência, ele não briga por preço. E essa é uma diferença muito grande e que faz muito bem você ser valorizado e ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Show, show. Mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente, aceitar nosso convite. E você que nos acompanhou até agora, basicamente 1 hora aí de conversa, uma conversa muito legal, passar rápido, né? Me diz aí o que você achou, né? Conta pra gente aqui nos comentários qual foi o seu maior insight, enfim, conta pra gente o que você achou desse episódio e nos siga, né? Clica aqui pra seguir o nosso canal, clica aqui no joinha pra dizer que esse vídeo foi legal, né? Pra entregar pra outros farmacêuticos aí também. Compartilha este conteúdo. Um abraço, um prazer ter você aqui com a gente e até o nosso próximo De Farma para Farma.